Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre A Pediatra, eu li aqui no Kindle, né, da Andrea Duel Fuego, agora falei certo. E eu li esse livro dentro do grupo, né, do Lendo Literatura Brasileira lá no começo do ano e foi uma leitura interessante. E como eu falei no vídeo, né, de leituras que eu fiz, não foi um livro ali que eu morri de amores, coloquei ele como os melhores livros lidos, mas foi interessante passar por essa experiência de leitura. E é aquele tipo de livro que eu coloco como, não tenho nada para ler, enfim, tô numa ressaca literária. Pega esse livro, é interessante e essa personagem, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas acima de tudo é interessante falar um pouquinho de Cecília aqui. Essa Cecília é a pediatra, né, como o título diz, e ela é uma personagem que julga o tempo todo. Julga as pessoas, julga comportamentos, as situações onde ela está. E eu acho ela muito pragmática, no sentido de que ela vai ali desmontar tudo aquilo que a gente imagina da pessoa, de o que é um médico, vamos dizer assim. Ainda mais ela sendo pediatra. Quando você pensa em pediatra, você pensa em crianças, você pensa na figura da mãe, né, a questão da base familiar. E aí você pensa nesses cuidados de criança. Tem pessoas que acham que esse tipo de profissão, assim como professor, pedagogo, enfim, é preciso gostar, ter vocação para aquilo que gosta, né? No caso aqui, de ser pediatra. Então, subentende que tem que ter vocação, gostar de crianças. Mas o que a gente vê na Cecília é que não. Ela deixa bem claro que ela não tem vocação nenhuma e que ela só se tornou aquilo por conveniência familiar. O pai dela é cardiologista, ela trabalha no mesmo espaço em que o pai, e aí por conveniência familiar, né, ela fez medicina e cumpre ali agora as funções de pediatra. E ela até faz uma alusão, por exemplo, a cuidar de vacas, para quem nasce em fazenda, vamos dizer assim, né? E nesse pragmatismo todo dela, é logo no começo da história que ela se vê querendo o divórcio do marido, né? Que para ela já não faz tanto sentido estar ali naquela relação. E nisso ela conhece em uma festa que vai com uma amiga um cara chamado Celso. E esse cara, ele é casado e a esposa dele tá para nascer, né? Tá grávida, tá para nascer uma criança. E aí coisas vão, coisas vêm, eles acabam tendo um caso e, claro, a Cecília, por ser pediatra, vai e faz o parto da esposa dele. É uma situação bem esquisita, porque tem até relato, né, dela fazendo pós-parto ali do momento que a criança nasce, e ela é bem objetiva e sincera nas opiniões que ela tece ali no livro, né? A gente está falando de um livro, por exemplo, que é narrado em primeira pessoa, então a gente tem um narrador protagonista. Então, a única visão que a gente sabe dessa história, de tudo, é o que se passa na cabeça dela. E coisas bem interessantes se passam na cabeça dela, né? Chega até a ser satírico em algumas coisas. Ela passa a ter vários encontros com o Celso, né? Mesmo depois do menino ter nascido, né? O chamado Bruno, Bruninho, como ela chama. Ela também tem contato, por exemplo, com as ideias de parto naturalizado, né? E aí é muito engraçado que ela vai ali assistir uma sessão de yoga, e nisso que ela vai assistir, ela vê a doula, né? Que trabalha com esse médico que faz parto humanizado, e essa doula está fazendo lá uma sessão de relaxamento com outras mulheres, aí pede para fechar o olho, aí tem todo aquele clima, e ela diz que quando todo mundo tá com o olho fechado, a médica tá lá, na doula tá lá mexendo nas coisinhas dela, fazendo a parte administrativa, depois ela volta voltando aqueles dizeres bonito, com cheiros de alfazema. Então ela tem esse tom satírico e ela é bem incisiva nas críticas dela na questão de parto humanizado, né? E nessa questão de ser pediatra, ela tem esse distanciamento pela figura materna, né, sobre a questão da gravidez, de maternidade, quase que nem diz que mulher não nasceu para ser mãe, dizer assim, é coisas da biologia, mas que tem uma vocação para ser mãe, uma questão X materno intrínseco em toda mulher, ela diz que não. Porém, a gente vê algumas contradições do meio do caminho depois que ela conhece os céus.
E uma dessas contradições está justamente no filho, né, no Bruninho. Ela começa a nutrir uma afetividade pela criança, né? De chamar de Bruninho, de querer trazer ele para casa, de fazer festa no apartamento dela. E, inclusive, essa parte eu não comprei de maneira nenhuma, mas, inclusive, até mesmo digamos assim, stalkear a criança no colégio, né? Stalkear onde ele estuda, qual tipo de amparo que essa criança tem, se ela seria uma mãe melhor do que a mãe que ele tem atual. Então, eu acredito que a partir desse nascimento já começa a surgir ali algumas coisas, alguns pensamentos que ela não tinha. E outras coisas de contradições também, ela tem uma empregada chamada Daisy. E essa Daisy, ela acaba ficando grávida do cunhado dela, né? Ou seja, da irmã da empregada. E aí a Cecília acaba conversando com ela, enfim. Às vezes ela permite algumas coisas que a Daisy faça na casa dela, enfim. Depois, dentro dessa permissão, a própria Cecília às vezes revê e fala, né, não tá gostando dessa permissidade toda. Inclusive, ela também tece ali uma leve afetividade, não uma afetividade, um leve desejo com esse cara que a Daisy teve essa criança, né? Porque ele não sei se ele é entregador ou trabalha na pizzaria em si, mas é dito que ela quer conhecer esse cara para tirar ali, né, a satisfação e de tudo que ela já conversou com a sua empregada. E também tem essa relação meio que ambígua, né, ao mesmo tempo que permite, não permite, até que ponto ali a própria Cecília vai deixar a Daisy adentrar a sua vida. É um livro que foi lançado em 2021, não tem muito tempo, né? É o segundo livro ali, se eu não me engano, que a autora lança. Eu não li o outro livro dela ainda, chamado Os Malaquias, só tive contato com esse. E como eu falei, eu achei uma leitura interessante, não morri de amores. A personagem em si é uma personagem interessante porque a gente tem, às vezes, uma visão de um médico como uma coisa distanciada, endeusada por uns, inclusive, né, de, por exemplo, já que ele tem muito acesso à intimidade dos seus pacientes e ali os pacientes olham para a figura de um médico como como se fosse um depósito ali das suas aflições, das suas confissões e tudo isso. E aí a gente imagina essa posição de médico na sociedade. E a gente encara, por exemplo, uma Cecília dessa, que está ali só operando a questão de ser pediatra por causa do destino, não foi uma vocação, não é dito algo, por exemplo, do que ela gostaria de fazer, ela apenas foi ali porque a família também, o pai já tinha dinheiro, então foi algo ali que juntou o útil ao agradável para o momento dela, né? Então, é um livro interessante, não morri de amores, mas cabe ali, né, a interpretação de uma figura bem curva do rio, vamos dizer assim, né? E dentro da literatura do que eu já conheci, eu me lembrei de outras personagens femininas que também têm essa questão de ser uma curva do rio, vamos dizer assim, mas é claro, com seus devidos momentos, com suas devidas ressalvas. Ana Karenina, a própria, eu estava aqui vendo a questão da, por exemplo, da Madame Bovary, né? São figuras do que também destoam muito. Claro, as duas, Ana Karenina, né, Madame Bovary, cada uma dentro do seu contexto histórico, mas a Cecília também, né, vamos dizer assim, trazendo para a nossa realidade de hoje. Então fica aqui a indicação, tá? Um livro não é grande, então assim, são 55 capítulos, mas são capítulos bem curtos, narrado em primeira pessoa, então tudo que a gente sabe se passa na cabeça dessa médica e às vezes é umas coisas que a gente se pega pensando, meu Deus, tem certeza que ela está pensando isso? Ou a gente se pega pensando, será que tem médico que pensa dessa maneira também? Eu não duvido, né? Existe gente para tudo. Então fica aqui a indicação desse livro. E se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Até mais.